Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Essa semana, em Ciências, nós vamos pegar a apostila 3, no capítulo 15, AIDS, o mal do século, página 39. Semana passada, nós vimos as infecções sexualmente transmissíveis. Essa semana, nós vamos ver uma em particular, que é a AIDS. Então vamos lá, dar início. No ano de 1980, foram relatados os primeiros casos de um tipo raro de pneumonia, contraída por um grupo de homossexuais. Até agora, já morreram no mundo milhões de pessoas por causa da AIDS. Ainda sem cura, a AIDS é agravada por seu aspecto urbano e propagada apenas pelo contato com pessoas, e não por vetores de outras espécies, como mosquitos e outros insetos. O vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, agride células importantes do nosso sistema imunológico, as quais não conseguem impedir a instalação de várias doenças oportunistas, muitas delas graves. Então, o vírus da AIDS ela se instala nas nossas células do sistema imunológico e, com isso, ele fica vulnerável a doenças oportunistas que acabam se tornando graves. A AIDS e o ser humano. O HIV, que significa o vírus da imunodeficiência humana, é classificado como retrovírus. No organismo humano, o HIV invade as células e utiliza sua estrutura para produzir novos vírus. Então, ele invade a célula do nosso sistema imunológico e aí ele vai produzindo novos vírus. Tá? O ciclo infeccioso do HIV ele é devastador. Por quê? Ao entrar no hospedeiro, pode se esconder por 5 anos ou mais. Então, a pessoa às vezes não percebe, não tem sintoma que está com alguma infecção e acaba, nesse meio tempo, passando para muitas pessoas. Tá? Isso é importante. Como ocorre o contágio do HIV? Ocorre contato com fluidos corpóreos contaminados, especialmente por meio do esperma, de secreções vaginais, líquor raquiano e sangue, ou por agulhas em instrumentos cirúrgicos sem esterilização, pela transfusão sanguínea, durante a gravidez, no parto e na amamentação. Tá? É muito reduzido o número de vírus HIV na saliva, no suor, nas lágrimas, na urina e nas fezes, então não existe evidência de transmissão através desses veículos e, pelo mesmo motivo, pela picada de insetos. É bom lembrar também que não adquirimos a doença pelo ar ou por talheres, copos, pentes, em sanitários, piscinas, num abraço ou aperto de mão. Então, isso é muito importante, os meios de transmissão. A infecção, o que acontece? Quando esse HIV ele se instala no nosso organismo, ele vai atingir uma célula-alvo. E aí o que acontece? Essa célula-alvo é um componente importante do nosso sistema imunológico. Aí quando ele está comprometido, nosso principal sistema de defesa, que é o imunológico, nós ficamos vulneráveis, inclusive às mais simples doenças oportunistas. E aí essas doenças simples podem se tornar muito graves. Ó, isso é importante também, ó. Da infecção até o organismo produzir anticorpos específicos, há um período de poucas semanas, no qual os testes nada acusam. É a janela imunológica. Entretanto, em caso de dúvida, as pessoas sob risco devem fazer o teste, pois quanto mais cedo a síndrome for atacada, maiores as chances de uma sobrevida melhor. Um teste pode revelar que o indivíduo tem vírus, entretanto, não confirma se ele não tem. A evolução da doença. O que acontece depois que a pessoa ela é infectada? O HIV ele multiplica-se bastante. Essa fase de multiplicação é a fase primária da AIDS. Aí depois, nessa fase a carga viral é alta e surgem sintomas como de uma gripe ou de uma virose. Tá? Depois a pessoa entra a seguir na fase crônica ou assintomática que dura alguns anos. Nesse período a carga viral é reduzida, uma vez que o sistema imunológico já produz anticorpos específicos. Após esse tempo, há uma aparente recuperação do organismo, mas a carga viral volta a aumentar, há uma maciça replicação do HIV. Atenção! 2 ou mais sintomas não devem ser considerados como diagnóstico de imunodeficiência adquirida sem a comprovação de testes específicos. O coquetel de drogas. Nós vimos que o HIV ela não tem cura. Então, o que acontece? As pessoas, para ter uma melhor qualidade de vida, eles utilizam o AZT, tá? Que foi um dos primeiros medicamentos de sucesso. E hoje já existem 23 medicamentos contra o HIV, dos quais 7 são produzidos pelo Brasil. Então, muitos pacientes que iniciaram o tratamento com poderosos coquetéis, alguns meses depois infectados pelo HIV, não apresentaram nenhum sinal de presença do vírus em seu organismo e tiveram redução ou desaparecimento dos sintomas. Por isso,
pelo desconforto dos efeitos colaterais em função do uso prolongado dos medicamentos, muitos abandonam não só os coquetéis, como também as medidas preventivas. Daí a necessidade de campanhas permanentes dos métodos de prevenção. Vacinas. Anticorpos são proteínas específicas. Vacinas têm um antígeno atenuado que estimula a produção de anticorpos específicos para esse antígeno. Por enquanto, a prevenção ainda é o melhor caminho, porque a AIDS ela não tem cura. Então, o dia 1º de dezembro foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O Brasil é referência mundial no enfrentamento da AIDS. E aqui no Conectando, a gente tem um texto do Ministério da Saúde falando de quantas pessoas convivem com HIV no país e não sabem, tá? Porque às vezes não tem nenhum sintoma. Então, é importante vocês darem uma lida. As questões. Vocês irão fazer a 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, ok? Então, até mais. Fiquem com Deus.